Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos exibir os resultados. Lembrando que estão nessa variável resultados e foram geradas 4 imagens. Caso você queira gerar mais imagens, basta você fazer a alteração desse parâmetro. Por exemplo, vamos supor que você queira gerar 10 imagens diferentes. Quando nós executamos, foram gerados 10 seeds. Podemos, inclusive, fazer esse teste com 10 imagens. Vamos chamar novamente a função para gerar os resultados. As 10 imagens já foram geradas, um processo bastante rápido. Vamos criar a variável img, convertemos para array, resultados na posição 0. Estamos convertendo do formato PIL para o formato array. plt.imshow, passamos como parâmetro a imagem. Executamos. Note que nós já podemos observar a primeira imagem que foi gerada. Cada vez que você executa com seeds diferentes, serão retornadas imagens diferentes também. É uma imagem bem realista, inclusive toda essa parte do fundo também foi gerada pela GAN. Vamos fazer um for para nós visualizarmos todos os resultados. For idx img in enumerate, passamos os resultados, img recebe np array resultados idx, plt axis off, para nós não mostrarmos esses valores no eixo x e y, plt im show, passando a imagem, plt.show e por fim, image from array, passando a imagem, RGB, fazemos a conversão, .save. Nós vamos salvar o resultado em um arquivo, %d.png, e fazemos a concatenação com a variável idx. Podemos executar esse código. Todas as imagens geradas são mostradas, e é importante enfatizar que essas pessoas não existem no mundo real. Podemos, inclusive, observar dentro do diretório StyleGAN que os resultados foram salvos. Vamos observar as imagens que foram geradas. Temos a primeira imagem, a segunda, a terceira. Conforme nós podemos observar, existem vários detalhes, como por exemplo na parte do olho, essa parte da bochecha e assim por diante. Inclusive é feita a geração da imagem da pessoa usando um gorro. Podemos observar todas essas imagens. Relembrando novamente, são pessoas que não existem e que foram geradas pela GAN. Podemos escolher uma imagem somente, img resultado, cv2 im read, por exemplo, se nós quisermos carregar o resultado 0.png, cv2 imshow, img resultado. Nós vamos carregar essa imagem e visualizá-la em alta resolução. Dessa forma fica fácil para nós observarmos todos os detalhes que foram gerados. Realmente é bem difícil perceber algum tipo de falha, inclusive em toda essa parte do cabelo. Note que fica também bem realista, com algumas partes do cabelo um pouco para cima. São gerados alguns pontinhos, algumas marcas no rosto, a questão de iluminação na testa, os olhos e assim por diante. Inclusive, nesse exemplo foi até feita a geração de um brinco nessa imagem. Essa é realmente a técnica considerada o estado da arte na geração de GANs. Nós temos resultados praticamente perfeitos. Vamos agora melhorar um pouco a visualização. Eu vou criar uma função chamada montagem imagens, vai receber como parâmetro as imagens, a escala que nós vamos exibir, por exemplo, 0,25, e o número de linhas. Criamos a variável wh, imagens na posição 0.size.
Estamos buscando a largura e a altura da primeira imagem. W recebe int, multiplicamos o W pela escala. A ideia é nós aumentarmos o tamanho. H vai receber também o int, H multiplicado pela escala. Vamos criar a variável height, linhas multiplicado por H, número de colunas. Vamos fazer o arredondamento para cima, de acordo com o número de imagens que dividimos pelas linhas. A ideia é visualizar uma imagem ao lado da outra. Width, cols vezes W, criamos a variável montagem, pil.image.new RGBA, passando como parâmetro o width, também o parâmetro height, multiplicamos por white. Aqui só uma correção, GHT. Vamos fazer um for para percorrer todas as imagens. For i img in enumerate, passando como parâmetro as imagens. Criamos a variável img, vamos redimensionar de acordo com o W e com o H, que está de acordo com a escala que nós passarmos como parâmetro. Segundo parâmetro, pil.image anti-alias. São somente algumas funções para visualizar os resultados. Montagem.paste, colocamos a imagem, W multiplicado por I, dividido por cols, aqui nós estamos obtendo o resto da divisão. W multiplicado por I, dividido por cols, o resultado da divisão inteira. Depois do for, a montagem vai receber o np array, passando a montagem. E vamos fazer um return na variável montagem. Já vamos executar essa função, vai ficar mais fácil para entender o que de fato nós estamos implementando. Criamos a próxima função chamada exibir imagem. IMG vai receber cvt color, é uma função do OpenCV, cv2 color RGB to BGR. Estamos convertendo de RGB para BGR, pois esse é o formato que o OpenCV trabalha. Na sequência, simplesmente vamos visualizar a imagem. Por fim, nós vamos agora criar a variável montagem, chamando a função montagem imagens, passando os resultados. E por fim, vamos somente exibir a imagem passando a montagem. Basicamente, essa primeira função vai montar uma grade com as fotos uma ao lado da outra e a segunda simplesmente vai exibir a imagem que foi gerada. Podemos observar em um formato um pouco mais interessante todas as imagens. Vamos fazer mais um teste, copiando e colando esse código, e vamos passar o parâmetro linhas igual a 2. Dessa forma, serão geradas duas linhas. 5 imagens na primeira linha e 5 imagens na segunda linha. Com isso, nós podemos observar que fica mais fácil de visualizar os resultados. Apesar dessas imagens serem praticamente perfeitas, nós conseguimos identificar que elas foram geradas por uma GAN por alguns detalhes bem pequenos. Às vezes aparecem alguns borrões no fundo e também ocorrem problemas em acessórios, pois note que parece que tem uma falha nessa parte do gorro, os brincos estão um pouco estranhos, note que o brinco está bem longe da orelha e é diferente do brinco da outra orelha. Aqui também nós podemos observar que tem um brinco, do outro lado não tem um brinco. E também não é possível identificar se a orelha está furada ou não. Portanto, você consegue fazer a identificação se é uma imagem gerada por uma inteligência artificial, dando o zoom e verificando esses pequenos detalhes. Na próxima aula, vamos trabalhar como a interpolação,
que é para simular quando uma imagem se transforma em outra. Obrigado e até lá!